Só é gordo quem quer. Só é gordo quem quer. Só é doente quem quer. Só é triste quem quer. Mas que loucura é esta? Não é loucura, é a verdade. Tudo que existe pode ser mudado, modificado, alterado de acordo com a energia que investimos em determinada situação. Mesmo as questões kármicas podem ser superadas dependendo da qualidade e intensidade de energia desprendida para que o curso da história se altere. Não há porquê, por exemplo, uma doença se instalar se a pessoa já percebeu, tratou e ressignificou a causa espiritual da mesma. Seria bater em ferro frio, já que a aprendizagem já aconteceu anteriormente. Tudo o que nos ocorre tem um objetivo de ser, um fundamento espiritual que lhe sustenta. Geralmente, nas doenças do corpo físico estão associadas mágoas, ira, ódio, ressentimento. Se de alguma forma, em algum momento, a pessoa consegue transcender essas emoções, através, por exemplo, do perdão, a necessidade de tais emoções se materializarem no corpo em forma de doença deixa de existir. Então, não há por que o corpo adoecer. Da mesma forma acontece com a obesidade. Em muitos casos, a obesidade é fruto de indisciplina alimentar e maus hábitos diários, do que questões kármicas de resgate. Na maioria das vezes é o sedentarismo e a comilança que a provoca, sendo, portanto, revertida com exercícios físicos constantes e mudanças de hábitos. Mesmo em se tratando de questões kármicas, é possível pelo poder da mente reverter o quadro, tendo a pessoa a mentalização forte de que o contrário acontece, de que possui um corpo saudável e esteticamente perfeito ao padrão estabelecido para os seres humanos. Veja que eu disse para os seres humanos, portanto, uma regra espiritual, e não pelos seres humanos, uma regra material. Desta forma, ninguém precisa ser gordo, uma vez que não existem espíritos gordos, a não ser nas zonas inferiores onde o perispírito assume formas as mais diversas de acordo com a necessidade e estado vibracional do espírito. No plano espiritual superior, onde o espírito consegue controlar a forma perispiritual ou não mais necessita dela, não existe a forma gorda com excesso de peso, uma vez que o próprio senso de utilidade já traz à consciência o que é necessário para tal fato, e ser gordo atrapalha o exercício de trabalho constante em favor do próximo. Imaginem se Jesus fosse gordo. Em sua vida material não teria levado sua mensagem a mais que meia dúzia de pessoas, pois o sobrepeso lhe impediria de caminhar, pregar, manter-se animado e atrair público para suas palestras. Em sua vida espiritual não teria condições de governar o planeta em função de sua letargia e outras limitações impostas pela obesidade. É claro que isso são apenas ilações, uma vez que espíritos angelicais e acima não possuem forma, são apenas energia pura, mas serve de base para raciocinarmos a vida material. A gordura em excesso promove doenças, desânimo, autoestima baixa, pouca valorização pessoal e uma infinidade de consequências para o ser encarnado. A gordura sempre nos causa estranhamento porque ela não é programada para esse orbe. Somos por essência nômades e nos tornamos sedentários. A gula é outro fator que colabora nesta situação, fazendo com que o organismo não tenha condições de absorver e aproveitar toda a carga de nutrientes ingeridos em excesso, provocando o acúmulo principalmente de gorduras. E, mesmo que tal acúmulo seja provocado por distúrbio hormonal, é plenamente possível voltar ao equilíbrio através do domínio mental, controlando o funcionamento, por exemplo, da hipófise, que é a glândula mãe de todas as produtoras de hormônio que mantém o corpo saudável. A mentalização diária na saúde, no bem-estar, no emagrecimento, leva à materialização desse ideal, superando qualquer questão de predisposição genética ou karma espiritual. Lembre-se, só é gordo quem quer. 30 minutos diários de exercícios aeróbicos, controle alimentar, mentalização e meditação são receitas infalíveis para eliminar peso e manter a saúde. Desencarnar obeso é um problema para o espírito, é uma situação a mais a ser vencida no pós-morte. Se não emagrecer agora, temos que emagrecer depois, e depois é muito pior, pois a carga emocional advinda da culpa, da plena consciência de sua indisciplina, de sua pouca força de vontade, de sua gula, dificulta ainda mais o processo.
Mesmo nos casos de obesidade infantil, é possível a mudança de mentalidade através do estímulo dos pais para tanto, incentivando o pensamento de saúde, proferindo palavras e energias que ajudem o recém-encarnado a superar um desarranjo químico, físico e ou espiritual. Em todos os casos exige-se acreditar nessa verdade de que não existe espírito obeso. Sendo assim, não há por que ter obesidade na matéria também. A pessoa obesa é limitada, é lenta e se vê privada de muitas ações que podem trazer benefícios ao coletivo ou a si mesmo. Sendo assim, a gordura excessiva deve ser eliminada para que tanto a vida como a morte sejam amenas. E aí entra o fator disciplina para mudança de hábito e rotina de exercícios que farão com que se alcance o estado ideal de saúde e bem-estar. Gordura em excesso sempre gera problemas. Elimine-a enquanto é tempo. Pense nisso. Espírito amigo em Cristo Jesus, Tertuliano. Médium Nilcileide. Casa de Caridade Senhor do Bonfim, Terreiro Umbandista, Goiatuba, Goiás.